Se você tiver uma patente aqui no Brasil, por exemplo, registrada, e eles copiarem nos Estados Unidos, fizeram um produto igual ao seu? Bom, aí você perdeu o mercado. Tão simples quanto isso. Essa é a vantagem. Então, a sua patente protege aqui. Ela é territorial. Então, porque países da América Latina, ou seja, Brasil, Chile, que eu tenho visto muito, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eles às vezes divulgam as patentes que estão em domínio público para o Brasil. Porque você não precisa inventar a roda, você pode pegar uma tecnologia aqui, para o Brasil não perder o prazo, então aqui você pode produzir, né? E aí você depende muito do conhecimento das pessoas, de usar a patente, de ter um engenheiro adequado, de ter esse conhecimento de como usar a patente como fonte de informação. Mas aí o que acontece, por exemplo, lá, aquele guarda-chuva contra a tempestade que a senhora citou, que foi patenteado lá na China, aí ele foi desenvolvido aqui no Brasil. E se não tiver a patente aqui no Brasil, ele pode, então, patentear aqui no Brasil ou mesmo não só na China? Não pode patentear porque você tem que ter, para patentes, novidade absoluta. E novidade absoluta quer dizer nenhum outro lugar pode ter sido aberto ao público. Então, aberto ao público é um livro, uma publicação científica, patente e congresso. Porque ele também inclui divulgação oral. Então, os examinadores de patente têm que olhar até o canal YouTube, porque não pode ser divulgado de jeito nenhum. Então, nesse caso, se eu tenho a minha patente aqui no Brasil, volta a pergunta, eu tenho um produto desenvolvido aqui, mesmo que eu não registre essa patente nos Estados Unidos, se alguém lá copiar, fala, não, a patente é minha, eu patentei aqui no Brasil. Essa é a exigência do INPI, não é a exigência de lá. Não, é exigência mundial. Os padrões de exame e os processos de patente se chama TRIPS, né? Um acordo sobre propriedade intelectual atrelada ao comércio. Então, esse TRIPS vale, os países assinaram esse acordo, o Brasil assinou muito cedo, implementou no ano 96 essa mudança radical. Porque foi radical? Porque anteriormente não podia ter patente medicamentos. E aí mudou a lei e podia ter medicamentos. Porém, China e Índia usaram o prazo legal de 10 anos para implementar a lei. O que a Índia fez? Copiou tudo. Se preparou internamente, copiou tudo, para ser a maior produtora de medicamentos. Eu me lembro dessa discussão na época do governo Fernando Henrique, que teve uma disputa na OMC dos Estados Unidos contra o Brasil, porque o Brasil não respeitava a patente. Aí, por causa disso, eles assinaram esse acordo. Mas eu tenho assistido muitos canais de YouTube também, né? Até para a gente se informar. E uma coisa que existe, que foi dito e que eu cheguei a essa conclusão, é o seguinte: acordos internacionais, né? Isso funciona quando a gente está num mundo regido por leis, né? Só que o acordo, ele é um documento onde você, de livre e espontânea vontade, você diz o seguinte, que você está disposto a seguir aquilo. Entretanto, se você, por algum motivo, não seguir aquilo, você também não sofre nenhuma penalidade, ou é difícil de penalizá-lo, né? Então, por exemplo, nós temos um acordo de não agressão, né? A Rússia foi lá e atacou a Ucrânia. Os Estados Unidos foi lá e atacou o Irã. Os Estados Unidos foi lá e atacou o Irã. Então, que acordo de não agressão que é esse? Que soberania que é essa? Né? Hoje em dia... As coisas... Nós estamos transicionando de uma realidade, de um mundo regulado por leis, para um mundo regulado pelo mais forte. Né? Então, essa... E aí eu te pergunto o seguinte, acordos internacionais, tudo bem, mas um país que opte por sair fora de um acordo, seja o nuclear, seja o de patentes, ok, ele pode vir a sofrer sanções, mas essas sanções só serão efetivas se de fato elas forem globais.
né? Ou orquestradas por um país com poder de te fazer sofrer. Aí a gente entra numa seara da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio. E aí você vê, eu me lembro, acho que era o caso do algodão, e também tem de outras frutas que o Brasil ganhou a disputa, porque tem um comitê de solução de controvérsias na OMC, ganhou a disputa com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos justamente não cumpriu as regras e aí o que acontece? Nada. Como é que nada, porque eles são muito mais fortes, você não consegue Impor nada, nenhuma impor decisão. nada, porque na hora H você diz, como é que eu vou impor? Eu vou ter que ficar com um prejuízo. E isso que se discutiu naquela época, usar para a propriedade industrial, entendeu? Pois é, mas então não conseguiram. de novo o seguinte, a questão do acordo de patentes, ele funciona muito bem para o americano, porque ele está disposto e ele é capaz de impor a vontade dele para qualquer país do mundo. Se ele chegar aqui e fazer um embargo ao Brasil, a nossa economia sofre muito. Agora, o oposto não funciona tão bem assim. Se a patente é brasileira e a gente, um americano, ele burla a nossa patente, ainda que a gente vá na OMC, ONU, o diabo, a 4, né, a gente não tem poder para impor uma sanção aos Estados Unidos. Eu não vejo assim, porque o sistema de propriedade industrial ao redor do mundo é muito bem consolidado e bem maduro. É algo que remete à história desde o século XV. Então, é bastante respeitado, é bem sólido, as regras são muito claras e não necessariamente vão para a OMC. Elas ficam dentro da disputa, ao máximo vão para a parte judicial. E aí fica muito claro e é possível, sim, você proteger. O que acontece? Nós, aqui no Brasil e praticamente toda a América Latina, nós ganhamos dinheiro com commodities. Toda a parte de tecnologia e até mesmo, por exemplo, energia eólica, fotovoltaica, gasificação, tudo é importado. Praticamente tudo, as tecnologias, a gente é dependente de tecnologia externa. Até mesmo para a fabricação de medicamentos, o insumo primário vem da Índia e da China. Então, a gente depende muito do comércio internacional. E, por exemplo, quem deposita mais patente no Brasil? Além a gente tem uma distorção, a gente tem muitas universidades protegendo, mas as maiores depositantes que vêm de fora para cá é indústria farmacêutica e de agrodefensivos. Porque, óbvio, aqui é um país agrícola, eles vão proteger mesmo, porque aqui é que se vende o defensivo agrícola. Mas eu estou pensando o seguinte, com toda essa complicação aí, mais importante ainda passa a ser o seu trabalho, né? Como consultora, para até ajudar a empresa, patentei isso aqui ou não é esse o caminho, para decidir o que fazer, não é isso? Sim, e até mesmo porque a gente tem alguns exemplos de tecnologias, por exemplo, tinha eu chamo menina porque era muito jovem, que produzia um carro com água, era possível transformar a partir de água. Hidrogênio. Exatamente, hidrogênio, e podia se movimentar. Qual que é a dificuldade? É você levar isso à escala industrial.